Foi. Bom, então, o que acontece, né? A gente viu as curvas nessa forma aqui, ó. Essas formas aqui, né? Mas existem outras formas de apresentar essas curvas, né? Uma delas é essa daqui, é bem parecido, né? Na verdade. Mas a grande diferença aqui, ó, é que o que a gente está vendo são... O que a gente está vendo aqui são várias curvas de head vazão para a mesma bomba. E nesse caso, a gente tem umas curvas de isoeficiência aqui, são essas pontilhadazinhas que estão passando por aqui, ó. Porque a gente tem, quer saber, né, a curva de eficiência é apresentada dessa forma, porque o interesse aqui é comparar de forma direta qual seria a eficiência da bomba usando cada um dos diâmetros de impelidor diferentes que uma bomba pode ter. Por que isso é feito? Por que a gente pode ter uma bomba com vários diâmetros diferentes, né? Vários motivos. Um, a gente economiza custo de fabricação, né? Porque se a gente quiser variar, por exemplo, o head de uma certa bomba para uma certa vazão, a gente eventualmente troca o impelidor aqui da bomba, tá? Claro que isso tem que ser uma coisa, tem que ser vamos dizer assim, uma mudança quase que definitiva, né? Também não é muito conveniente ficar trocando a cada hora impelidor de bomba. Então isso dá certa flexibilidade para a bomba, né? Dá uma flexibilidade, mas uma certa flexibilidade também. Existem outras formas de mudar essas curvas, a gente vai ver. Mas a questão da troca do impelidor, né? Trocar o diâmetro do impelidor, tem essas questões, né? Aumenta a capacidade, né, da bomba só variando o diâmetro, né? Então aqui a gente tem uma faixa maior de vazão, faixa maior de head, questão de padronização das instalações, então a gente pode eventualmente ter diversos diâmetros servindo para alguns tipos diferentes de bomba. Então tem uma certa padronização da questão dos dispositivos, né? E usar o equipamento para aplicações diferentes. Se eventualmente uma bomba ela foi projetada para uma determinada aplicação, se ela não está sendo mais usada nessa aplicação, você pode ir lá trocar o diâmetro e usar em outra aplicação. Então aqui está a curva, né, da mesma bomba para vários diâmetros diferentes de impelidor, D1, D2, D3, D4, tá? E aí a gente quer saber, né, a eficiência em cada um desses pontos. A gente tem como saber que a eficiência é 70% ao longo de toda essa linha aqui, né? Tá? Para o D4, para o D3 aqui, para o D2 aqui, né? Para o D2 aqui nesse ponto, tá? Então a gente tem as curvas de isoeficiência, assim que as curvas de eficiência são apresentadas. Essa daqui, né, é uma curva de um fabricante chamado Ataco, um fabricante americano de bomba. Então tem umas informações básicas aqui, né, o modelo, a rotação, algumas informações aqui. O que a gente tem que importa para a gente está aqui, né? Aqui tem o head, né, em metro, a vazão em galão por minuto, então unidade americana aí, né, eventualmente para bombear petróleo, alguma coisa assim, né? Ou se bem que nos Estados Unidos galão é usado para quase tudo, né? Quando você vai no posto de gasolina é em galão, então a unidade de medida de volume deles é o galão. Então, por isso que está em galão por minuto aqui, na verdade, né? Aí aqui do lado direito, né, tem o head em metro, então aqui é o head em pé, aqui é em metro, e o head em quilopascal, aquilo que a gente estava falando, né? Se você quiser eventualmente um ΔP, alguns fabricantes fornecem, outros não é muito usual. Isso aqui não é uma coisa muito usual de ser apresentado numa curva de bomba. Ou head em metro ou head em pé, tá? Que normalmente é apresentado. A gente ainda não viu isso, a gente vai ver depois, NPSH, isso é mais para frente no curso, né? Então isso daqui esquece. O que nos interessa está aqui, né, nessa região. Então a gente tem aqui, ó, diferentes diâmetros de impelidor aqui, né? Então 111 milímetros, normalmente em polegada que eles medem as coisas, né? Por isso que em milímetro está quebrado, né? 12 polegadas e 3/4, então 241,3 milímetros, 11 polegadas e 1/4, 229 milímetros, 9 polegadas e 3/4, então é tudo padronizado em polegada, né?
Aí a gente tem as curvas de eficiência, essas pretas aqui cheias, né? O head vazão é o rosa para cada diâmetro de impelidor. A curva preta cheia aqui é a eficiência. E essa curva pontilhada aqui, ó, diagonal, é a potência absorvida, né? É o POT ABS, que a gente viu lá, né? POT ABS. A potência absorvida no eixo da bomba, tá? Para a condição de operação que ela está naquele momento, tá? Então, olha só um exemplo aqui, ó. Digamos que tem um sistema, né, com vazão de 450 galões por minuto, e esse sistema está demandando uma altura manométrica de 68 pés, operando com rotor de 241,3 milímetros. Então, essa condição está aqui, ó, 450 galões por minuto, né? Então 10, 20, 30, 40, 50, então é de 20 em 20, né? 420, 60, opa, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 25, 50. Não está muito na escala aqui não, né? 10, 20, 30, 40, 50. Enfim, eu joguei aqui um 450 aqui no meio da escala, mais ou menos, né? Não está bem no meio, mas tudo bem. Eu ajustei mais para cair em cima dessa curva aqui. Tá? Não importa, na verdade. Eu coloquei qualquer valor aqui só para ilustrar o uso dessa carta, né? Como é que a gente usa as curvas da bomba, né? Então, uma certa vazão, digamos que queira essa vazão que está representada aqui, né? Então, essa bomba, né, para essa condição de 68 pés e 450 galões por minuto, ou seja, né, enfim, essa seria a bomba se você estivesse olhando para a eficiência, ou então se você não soubesse quantos pés ela vai elevar, né, com a perda de carga, ela invariavelmente vai seguir essa curva aqui, ó. Se fosse 400, ela invariavelmente vai estar ali no head um pouquinho maior. Se for 200, um pouquinho maior, tá certo? Então, eu posso, tendo a vazão, determinar o head e todos os outros, as outras quantidades, ou já ter o head vazão e querer escolher uma bomba que dê a melhor eficiência, tá certo? Então, depende de como de qual é a sua demanda nessa curva, tá certo? Então, se você já tem tudo especificado e quer escolher uma bomba que dê a maior eficiência, se você tem a vazão e quer saber qual vai ser o head, tá? Certo? Então, no caso aqui, ó, eu estou especificando esse processo aqui, né, 450 galões por minuto, 68 pés, então ela vai ter que ter, nessa bomba aqui, ela vai ter que ter 241,3 milímetros, né? Se eu tiver esse processo amarrado, 450 galões por minuto, 68 pés, é esse diâmetro de impelidor que vai dar para a gente, que a bomba vai fornecer o que a gente precisa. Tá? Então, o rendimento nesse ponto é 79%. Observa que aqui não tem uma curva de rendimento, né? Tem a de 74 aqui, a de 76 aqui, a de 78 aqui, mas não tem a de 79 e nem a de 80. Então, aqui eu atribuí aqui, né? No olho, mais ou menos, 79, tá? Porque está entre 78 e 80, eventualmente. E essa bomba requer uma potência de 10 HP, tá? Por quê? Olha aqui, ó. Essa linhazinha pontilhada aqui, ó, ela é de 10 HP, ou 7,5 kW, né? Todo mundo que cair aqui tá demandando essa potência de eixo, tá? Certo? E a gente pode também, né, aquilo que a gente viu, como é que a gente faz para confrontar, né? Como normalmente os fabricantes levantam essas curvas para a água, a gente pode confrontar com a expressão que a gente definiu para a potência absorvida, né, do eixo da bomba, que é o gama Q vezes H sobre a eficiência, e o H em metro, né? Então, que é o gama ρg, né, 999 vezes 9,807. Aí essa parte verdinha aqui está convertendo galão por minuto para pé cúbico por segundo, então é o que essa pontinha aqui está fazendo, né? Aqui de minuto para segundo é o 60, e aqui de galão para pé cúbico. Vezes 20,73, que é o head, né?
Está errado aqui, eu botei 68, mas na verdade foi um erro de digitação aqui, porque se vocês fizerem essa conta... não, desculpa, tá certo, é 20 mesmo porque está em metro. Aqui na verdade eu estou passando de galão para metro cúbico, claro, estou tudo aqui no SI, né? Tá? Então isso daqui está em metro, então tá certo, né? Eu estou olhando para cá. Se eu estivesse olhando nesse lado aqui, que é o head em metro, né? Então eu converti 68 pés em metro, ou olhei aqui desse lado aqui, que já está o head em metro. Então tá certinho. 7,3 kW, que deu aproximadamente 7,5, né? Na hora de medir, é claro, aquelas eficiências, né? Essas eficiências que estão aqui, não é muito fácil olhar aqui, né? Então aqui, eventualmente, não é 0,79, algum outro valor mais baixo para subir a potência absorvida, sei lá, 0,785, não sei, né? Não dá muito para definir a eficiência aqui olhando aqui nesse gráfico aqui, né, da maneira como ele está apresentado. Mas tudo bem, deu 7,3 e a gente mede lá 7,5. Então, 5% de diferença, 4% de diferença que deu, em função da incerteza que a gente tem aqui na definição da eficiência, tá? E aí, a outra questão, né, é que todo impelidor pode ser, quase todo impelidor, na verdade, né? Ele pode ser usinado, então, ou então fabricado sob medida. Então, se, por exemplo, a gente cair numa condição que não está tabelado, eventualmente um impelidor desse daqui, ele pode, ou pode ser fabricado um impelidor que tenha o diâmetro entre 12,3 polegadas e 11,1 de polegada, né? Algum impelidor que esteja aqui no meio, sei lá, 12 polegadas, por exemplo, vou chutar aqui, né? Que estaria entre 11,1 e 12,3, né? Então 12 polegadas, não sei. Então, ou ele pode ser fabricado sob demanda, tem alguns fabricantes que permitem que isso aconteça, você entra com a sua curva head vazão lá no catálogo online deles, né? Tem algumas empresas que fornecem o catálogo online, e ele vai dizer, olha, a bomba mais eficiente para o seu processo é essa aqui, mas não tem um impelidor exatamente para o que você quer. Aí, ou eventualmente se usa um diâmetro acima ou um diâmetro abaixo, né? E aí vai depender da sua decisão. Ou você paga mais por um impelidor fora do padrão deles, ou paga mais para usinar o impelidor, ou usa um impelidor que já esteja tabelado, tá? Bom, então terminamos essa parte de característica das turbobombas, né? Curvas teóricas e experimentais das turbobombas. Então a gente viu nessa parte como levantar as curvas das bombas. Sempre gosto de deixar esse slide como referência, né? Não só para vocês olharem, mas também para referenciar o material que eu usei, né? Tem quase tudo aqui saiu desses livros aí. Alguns estão disponíveis, já falei isso no começo do curso, né? Esses dois aqui estão disponíveis online. Essa apostila aqui desse professor da PUC do Rio Grande do Sul, e isso daqui é o curso de sistemas fluidomecânicos lá da Unicamp. E o resto são livros textos aí que eu me baseei para preparar a aula, tá? Beleza? Então o que a gente vai entrar agora, nesse momento, é na parte de característica do sistema. Porque a gente viu, né? Até agora a gente viu a característica das turbobombas, e o que a gente vai ver agora é como caracterizar o sistema contra qual a bomba está trabalhando. E aí a gente tem que casar os dois, né? Tem que fazer, em função do quanto de head e quanto vazão que o seu processo demanda, qual é a bomba que vai atender a esse processo, tá? Então, o que a gente viu, né, anteriormente, que a gente determinou até agora, né, foi a energia que a bomba fornece ao fluido em função da vazão, certo? Foram essas curvas aqui, essas são as curvas reais, a gente acabou de ver isso, né? Para diversos diâmetros de impelidor, nesse caso, né? Mas eventualmente poderia ser uma curva mais simples, poderia ser uma curva que tivesse só um impelidor, né? E aí a gente teria na curva lá, na mesma curva eficiência, potência, que está apresentado de uma forma um pouquinho diferente, né? Tá?
Mas tem tudo, tem eficiência, tem potência, tem o head em metro, tem o head em pé, né? Então a velocidade de rotação que a bomba está trabalhando, 1160 RPM, tem todas as informações aí desse fabricante, né? É esse fabricante aqui. Mas o que a gente precisa agora é determinar a energia que o sistema solicita, né? Tá? Para a gente poder dimensionar a bomba corretamente. Agora, no caso do sistema, a gente também vai chamar essa energia de H. Tá? Ele também vai representar a energia por peso, né? Que a gente viu que o head representaria energia por peso para a gente ter essa energia expressa em metro, que o sistema solicita. Né? A gente tem quanto que a bomba fornece, agora a gente quer ver o que o sistema está solicitando. Então, para todos os efeitos, o H para a gente agora vai ser chamado de altura manométrica do sistema. E essa altura manométrica do sistema vai levar em conta todas as variações de energia cinética, potencial e perda de carga, né? E variações de pressão também, tá? Então depende, né, da vazão, depende da diferença de cota Z, da diferença de pressão P entre a sucção e a descarga e das perdas de carga ao longo da tubulação, tá? Então agora a gente vai trabalhar num sistema que está representado aqui, ó, tá? Então o que seria esse sistema, né, de forma geral? Você tem um reservatório, que ele pode estar pressurizado ou não, né? E aí o PS, eu uso essa nomenclatura aqui para referenciar sucção, né? Pressão na sucção, ou pressão aqui no reservatório de sucção. E aqui a gente tem a linha de sucção. E essa bomba, o que ela precisa fazer, né? Qual é a vida dela? Por que ela está aqui? Para aspirar fluido da sucção e jogar ele na descarga, no reservatório de descarga. E aí, de maneira geral, esses reservatórios estão numa diferença Z, né, numa diferença de cota Z. Existe toda a perda de carga associada ao escoamento pelas tubulações de sucção e de recalque, né, ou de descarga. E, eventualmente, os reservatórios podem estar pressurizados ou não. Né? Se ele estiver aberto aqui, né, se esses reservatórios estiverem ambos abertos para a atmosfera, a diferença de pressão é zero, né? Porque aqui seria pressão atmosférica na sucção e pressão atmosférica na descarga. Tá? Então, para uma determinada vazão, a bomba deve fornecer a carga, ou head, ou energia, né, H, suficiente para compensar a altura manométrica do sistema. E o que é a altura manométrica do sistema? É a diferença de altura, a diferença de pressão e a perda de carga. Né? São todos esses elementos aqui que vão compor a altura manométrica do sistema, que vai ser confrontado com a energia, né, o head, ou a carga que a bomba fornece. Tá? Então aqui seria para o sistema, né, e aqui seria da bomba. Isso tem que ser igual, tá? Essa relação tem que ser igual, tá certo? Então a carga, o head, ou a energia, é uma característica da bomba, e a altura manométrica é uma característica do sistema. Tá? Então a gente vai chamar do mesmo valor para fazer a correspondência com a bomba, e na verdade o balanço de energia vai dizer que a energia que a bomba tem que fornecer é a energia que eu preciso. Né? Então a primeira lei da termodinâmica vai nos ajudar aqui a mostrar que a energia que a bomba fornece tem que ser igual à energia que esse processo aqui está demandando. Tá? Bom, então, toda a equação matemática que a gente descreve, ela é baseada num conceito intuitivo óbvio, né? Conservação da massa, conservação da quantidade de movimento linear, conservação da energia, que é o que a gente vai ver aqui. Então, por isso que eu estou fazendo, eu gosto de fazer uma análise intuitiva, vamos dizer assim, né? Para depois as equações fazerem mais sentido. Então, intuitivamente, pensando, né, o que a gente quer, ou que a altura manométrica total do sistema, né, o que o sistema demanda, na verdade, ele é calculado como a altura manométrica na descarga menos a altura manométrica na sucção, mais os termos de perda de carga. O que representa esses termos aqui em termos de energia, tá? O que representa isso? Que é o que a bomba tem que fornecer, que é o que o sistema está demandando, né?
Então, o HD seria a altura manométrica na descarga. É a quantidade de energia por unidade de peso que deve existir no flange de descarga, né? No ponto 2. Aqui, na verdade, seria o ponto B. Aqui seria o ponto B e aqui o ponto A. Tá? E o HS é a altura manométrica na sucção, é a quantidade de energia por unidade de peso já existente no flange de sucção, no ponto A. Então, o que a bomba tem que fornecer? O que já existe no ponto A, o que eventualmente já existe, né? Pode ser que não exista nada, pode ser que esse valor seja negativo, né? E o que precisa existir no ponto B, né? Quantidade de energia que deve existir no ponto B, para o processo funcionar, né? Isso daqui tudo teria uma continuação aqui que está faltando, né? Para o processo ser realizado, né? Na vazão Q, por exemplo. Genérico, né? Então, é a altura manométrica que tem que existir no ponto B, menos a que eventualmente já existe, né? A gente vai ver que os sinais aqui vão dizer se essa energia que já existe é grande ou pequena, e essa energia, essa energia que deve existir, ela é grande ou pequena, e essa energia que já existe, eventualmente, é positiva ou negativa, né? Pode ser que realmente já exista, pode ser que seja uma energia que está atrapalhando, né? Ela pode estar ajudando, imagina só, intuitivamente aqui, ó. Digamos que esse reservatório tem uma pressão muito elevada. Se você pensar num reservatório aqui com uma pressão muito alta, imagina que você está injetando ar comprimido aqui, e você tirar a bomba, eventualmente o fluido sobe para lá, né? Tá? Então você conseguiria uma alternativa ao bombeamento pressurizar aqui esse reservatório. Então, eventualmente, se esse PS aqui for muito grande, eventualmente esse termo aqui começa a se tornar, né, essa energia que o sistema está demandando, esse HS aqui começa a se tornar pequenininho, né, o H na sucção, o HA aqui, né, tá? E aí você precisa de menos energia para fazer o processo de bombeamento, tá? Beleza? Tá certo? Então, na verdade, acho que eu falei o contrário, né? Esse termo se tornando grande, se você tem um termo de energia grande, que isso daqui está muito pressurizado, eu estou subtraindo aqui as energias, né? Então a energia necessária começa a diminuir, entenderam aqui, né? Então é um balanço de energia que eu preciso menos o que eu tenho. Se o que eu tenho for muito grande, eventualmente eu zero o que eu preciso. E aí a bomba não precisa fazer nada e você simplesmente bombeia só com pressão por aqui, entenderam? Né? Se esse HS começar a se tornar muito grande. Tá? E, por outro lado, né, se o HD se tornar muito pequenininho, se eu precisar de uma energia baixa, né, a quantidade de energia que deve existir, então se isso daqui for vácuo, por exemplo, então tem que existir uma pressão baixa. Então, eventualmente, a bomba também vai começar a trabalhar de forma mais aliviada, ou nem precisa da bomba. Se as perdas de carga começarem a diminuir, eventualmente, na sucção e na descarga, tá certo? Então a gente vai ver agora, em termos de energia, esse balanço intuitivo aqui, né? Do que eu preciso para o que eu já tenho, somado das perdas de carga. Tá? Então, tudo que eu adiciono aqui, ó, está me prejudicando. Tudo que é mais aqui, né? Então, quanto maior a perda de carga, pior é a energia que a bomba tem que fornecer. Quanto maior a energia necessária no flange de sucção, maior a energia que a bomba tem que fornecer. E quanto menor, né, ou quanto maior em termos negativos, esse termo aqui, menor a energia que a bomba tem que fornecer. Então em termos intuitivos de energia, é isso que a gente vai levantar para o sistema, né? Esse balanço aqui, agora a gente vai ver as coisas de forma mais conceitual, né? Mais técnica, do ponto de vista de engenharia mecânica, tá? Então esses caras, né, eles são função da vazão, da pressão na descarga e na sucção, da diferença de altura e da perda de carga. Então vamos ver como é que a gente relaciona todos esses caras, tá? Então a gente já falou disso. Bom, então como a gente está trabalhando com energia, o que a gente vai fazer é aplicar a primeira lei da termodinâmica nesse processo inteiro, né? Nesse processo global aqui, né? Certo? A gente vai aplicar a equação da conservação da energia para todo esse processo. Quanto de energia que eu tenho na sucção, quanto de energia que eu preciso na descarga e quanto de energia que a bomba vai ter que fornecer para compensar
essa diferença de energia, tá? Bom, então, a equação da conservação da energia, né, ela diz isso daqui: a variação da energia interna do sistema, né, de uma quantidade de massa fixa, ela vai se desenvolver, né, ela vai aumentar ou diminuir em função das taxas de transferência de energia pela fronteira do sistema, na forma de calor ou trabalho. Esse é o enunciado da primeira lei da termodinâmica, né? Então, isso daqui são quantidades globais de energia, por exemplo, né, assim, em Joule, né? Quanto que é o aumento de energia interna no sistema, que esse termo aqui são a energia interna cinética e potencial, né? A energia do sistema, e esses são os que o sistema possui, vamos dizer assim, né? Que globalmente ali, na massa do sistema, ele possui isso. E esses dois termos são os que acontecem nas fronteiras, né? É o que cruza a fronteira do sistema, então na forma de calor ou trabalho. Então é um balançozinho, né? O que você está adicionando, o que está retirando é o que o sistema vai reagir aumentando ou diminuindo a energia interna. Então a gente pode escrever isso na forma de taxa, agora a gente tem tudo em joule por segundo, né? Então é a taxa de transferência de calor, a taxa de fornecimento ou requerimento de trabalho, e a taxa de variação da energia interna da energia do sistema, né? Então, em joule por segundo. Tudo aqui em joule por segundo, tá? Então, a nossa convenção de sinal, né, da termodinâmica, eu vou manter isso daqui: calor maior que zero adicionado ao sistema, para o sistema, né? E trabalho maior que zero, trabalho realizado pelo sistema, né? É uma consequência histórica lá do início dos tempos, que o pessoal queria fornecer calor para gerar trabalho. Essa era a ideia das primeiras máquinas térmicas. Em função disso que a termodinâmica foi desenvolvida, né? Então, por isso que foi estudado, ou o estudo foi aprofundado. Porque a ideia de uma máquina térmica é fornecer calor e retirar trabalho. Então, por isso que essa é a convenção histórica de calor e trabalho para a primeira lei da termodinâmica, né? Com base nas primeiras máquinas térmicas lá, começo do século XIX, né? Bom, então, a energia, né, o que esse termo de energia representa? Né? A energia total do sistema. Então, ele é dado por uma parcela microscópica, vamos dizer assim, né, que é a energia interna do sistema, que é devido lá ao movimento das moléculas e tudo mais, e as outras duas parcelas da energia total do sistema, que é a energia cinética e a potencial. Né? A cinética é por causa do movimento, devido ao movimento do sistema, né? E aqui a energia potencial tem vários tipos de energia potencial. A gente vai trabalhar só com a gravitacional. Tem a potencial elétrica, a potencial nuclear, tem um monte de tipo de energia potencial diferente. A gente só vai se restringir aqui a potencial gravitacional, tá? Bom, e aí a gente pode escrever, né, esse termo de energia da forma integral. Esse daqui, então, seria a energia extensiva, né, que depende da massa. E aqui a energia intensiva. Então aqui seria joule, e esse cara aqui joule por quilo, né? Certo? Então a mesma quantidade intensiva, que não depende da massa, associada à propriedade extensiva, integrado na massa do sistema, né? MdM. Mas a massa também pode ser escrito como ρdV, né? O dm é um ρdV, né? Se a gente pegar um elementozinho pequenininho de massa lá, né? Então, a massa desse cara, se ele tem uma massa específica conhecida, a gente sabe que a massa dele, né, total, é ρ, um dV pequenininho, né? Um elementozinho fluido bem pequenininho. Então, isso é ρdV, tá? O dm ali, né? Esse dmzinho, tá? Um dmzinho ρdV. Então, por isso que a gente escreve, isso vai ficar mais óbvio quando a gente aplicar isso no teorema do transporte de Reynolds, né? Mas a gente escreve a energia extensiva como a energia intensiva, né, vezes ρdV, que vai dar a massa do sistema. Tá? Certo? Então, uma energia interna específica, quantidade microscópica lá, por causa do movimento associado ao movimento das moléculas do fluido ou do sólido que a gente está analisando. Né? V é velocidade, aí aqui tem um V cortado, né, que é o volume, e o V sem estar cortado é a velocidade. Z é a altura relativa a alguma referência particular de uma substância de massa dm.
Bom, então o que a gente vai fazer aqui, né? Aplicar a equação da energia para analisar as conversões, né? As perdas, todo o processo num sistema geral desse aqui, por exemplo, né? A gente tem a tubulação de uma área 1 diferente de área 2, ela faz uma curva de forma geral, tem uma bomba aqui no meio que está forçando o escoamento, tá? Então o nosso volume de controle, né? Ele está aplicado aqui nessa linhazinha tracejada azul, né? Certo? Então, isso que a gente vai fazer que representa mais ou menos, né, o que está acontecendo aqui. A gente consegue generalizar essa. A gente consegue generalizar esse esqueminha aqui, né, para outros casos mais gerais, a gente vai ver como. Mas é uma representaçãozinha esquemática do que a gente quer fazer, aplicar o teorema do transporte Reynolds aqui, tá? Então, é a forma integral da equação da energia, né, a forma global, toda aquela discussão que a gente fez para o teorema do transporte Reynolds, para a variação da quantidade de movimento angular, vale aqui também para a energia. Tá? Porque a gente poderia simplesmente fazer uma análise, mesma coisa que a gente discutiu, né? Por CFD, diferencial, pegar todos os mínimos detalhezinhos de escoamento, mas a gente ia ter que ficar resolvendo a equação diferencial para cada vez que a gente tivesse que analisar um sistema diferente. E não é nada muito prático, né? Imagina você ficar aplicando CFD para curva, em função do raio da curva, em função do material, para uma tubulação, sei lá, dessa magnitude aqui, né? Então, para isso que a gente usa o teorema do transporte Reynolds. Mesma discussão que a gente fez lá anteriormente, na variação da quantidade de movimento angular, né? A gente perde detalhe, né, informações detalhadas, ao passo de uma solução mais simples, tá? Bom, então, mesma discussão anteriormente. E a gente já viu isso também, né? Quando a gente aplicou o teorema, vocês já viram isso em McFlow 1, quando a gente aplicou o teorema do transporte Reynolds para a variação da quantidade de movimento angular, foi com base no teorema do transporte de Reynolds geral aqui, né? Isso daqui, se vocês olharem lá no livro de McFlow, tem lá demonstrado direitinho, isso daqui é a demonstração do Fox. Então a gente tem aqui um volume de controle e um sistema que coincidem, né? O sistema está marcado com tinta azul aqui. Então, no tempo T0, ele coincide com o volume de controle que está pontilhado. No tempo T mais delta T, o sistema se moveu um pouquinho, né? A massa de fluido que eu estava analisando aqui no tempo T igual a zero saiu da fronteira pela superfície de controle, mas uma nova massa entrou aqui, né? A gente só está representando o que saiu pela superfície 3 e o que entrou pela superfície 1 não está sendo mostrado. Bom, enfim, então o teorema do transporte de Reynolds, ele justamente relaciona o que a gente quer saber, né? É o que a gente está vendo aqui, ó. A gente tem uma região fixa do espaço aqui, ó, tá? Que é o que a bomba está trabalhando. A gente quer analisar massa, né? Que entra e sai desse, aqui seria a superfície de controle, né? E aqui tudo dentro está o meu volume de controle. Então, deixa eu só fazer tracejado para manter a coerência, né? Então, o que eu quero fazer é relacionar toda a variação de energia que essa massa aqui está fornecendo no volume de controle. É isso que o teorema do transporte de Reynolds nos permite fazer. As equações físicas, as leis físicas, elas valem para a massa, não valem para um local do espaço, né? Então, por isso que a gente precisa do teorema do transporte de Reynolds. A gente não precisa ficar acompanhando a massa que entra e sai. A gente faz uma relação de quanto que a massa carrega de energia para dentro, para fora, e quanto que acumula ali. É para isso que serve o teorema do transporte de Reynolds, né? Tá? Então, tá aqui, né? A forma mais geral dele é essa, né? Lá no livro de McFlow, caramba, tá meio lento aqui, peraí. Parou, acho que agora parou. Então, lá no livro de McFlow, do Fox, pelo menos, ele chega numa expressão geral, onde Nzão é a propriedade, aqui, ó, é a propriedade extensiva, cuja propriedade intensiva é o Nzinho, né? Então, se for energia, o Nzão seria Joule e o Nzinho seria Joule por quilo, né? Tá? E aí, quando a gente multiplica aqui por ρdV, né, e deriva, a gente tem o quilo aparecendo, e quando a gente, o quilo sumindo aqui, multiplicando, né, para voltar para Joule, e esse termo aqui fornece a massa que a gente precisa, né, o M ponto, né, aqui também, para transformar isso daqui em Joule de volta, né, tá?
Bom, o que o teorema do transporte de Reynolds diz? Né? A taxa de variação no sistema da propriedade extensiva N, então estou relacionando o sistema com o volume de controle, né? É igual a taxa com a qual a propriedade N varia no volume de controle, que é esse termo aqui, né, derivada integral, desculpa, a derivada da integral, né, no volume de controle. Então, a taxa como essa propriedade está variando no volume de controle, né, em função das entradas e saídas pela superfície de controle, que é a taxa com a qual essa propriedade N sai da superfície de controle. Por que sai? Né? Porque ele foi deduzido com essa quantidade saindo aqui, né? Mas essa taxa pode ser positiva ou negativa. Se essa taxa for negativa, significa que a propriedade está entrando no volume de controle, tá? Certo? Então, essa integral aqui e a nossa... existe uma maneira muito conveniente de fazer isso, né, que é o VDA. Quando o V e o DA estão no mesmo sentido, essa integral é positiva, e aí a gente tem a taxa de massa, a taxa de energia saindo do volume de controle. Quando o VDA é negativo, né, por exemplo, aqui, ó, o DA está para fora e o V está para dentro. Então, esse VDA é negativo e aí essa integral vira negativa. Então, a superfície de controle a gente tem que fazer para cada regiãozinha aqui, né, identificar cada DA e fazer o produto interno com cada V, e isso vai acertar o sinal e dizer se massa, se energia, se quantidade de movimento linear ou angular entra ou sai do volume de controle. Então, esse é um balançozinho, né? Se entrar mais do que sai, ele acumula. Se sair mais do que entra, ele diminui, seja massa, seja energia, seja qualquer propriedade que esteja variando, e aqui a variação no sistema, né? Dessa propriedade extensiva, né? Bom, então essa é a forma, vamos dizer assim, geral do teorema do transporte de Reynolds. E aí, o que o livro do Fox faz, né? Ele pega essa forma geral e vai identificando, fazendo uma relação entre sistema e volume de controle, quem é o Nzão, quem é o Nzinho. Então, por causa da primeira lei da termodinâmica, o Nzão é o E, é energia, né? Então, ele vai pegando essa forma geral, e para a conservação da massa, da quantidade de movimento linear, da quantidade de movimento angular, ele vai identificando quem é o Nzão, quem é o Nzinho. Aqui, por causa da primeira lei da termodinâmica, o Nzão é energia, né, em joule, e o Nzinho é energia específica em joule por quilo. Então, substituindo lá no teorema do transporte de Reynolds, a gente fica com essa expressão, né, dA/dt, variação da energia no sistema, né, ou a relação entre o que acontece no sistema e o que acontece no volume de controle, é dado pelo teorema do transporte de Reynolds. Mas a gente ainda está carregando o sistema aqui, ó. Só que isso é inconveniente, porque é difícil acompanhar um sistema fluido, né? É difícil marcar uma partícula fluida e ir acompanhando aquela partícula fluida. Mas a gente usa uma coisa, faz uma jogada inteligente, né? Porque no tempo t igual a zero, o sistema e o volume de controle coincidem aqui, né? Lembra que a gente partiu, né? Essa dedução, ela partiu dessa hipótese aqui, ó. No tempo t igual a zero, o volume de controle ele era ocupado inteiramente pelo sistema. No tempo t mais ΔT aqui, ó, aí o sistema tá se movendo, né, e o volume de controle paradinho. Então eles não coincidem. Mas a gente pode aplicar essa regrinha aqui, ó, no tempo t igual a zero. E aí no tempo t igual a zero, a gente tem essa relação aqui, que vale para o sistema e para o volume de controle, porque eles coincidem, né? Então a taxa de variação, a taxa de transferência de calor menos a taxa de transferência de trabalho é igual a dE/dt no sistema e no volume de controle no tempo t igual a zero, tá? No T0. Então a gente substitui aqui, ó. Então a gente tem essa relação agora, né? Q ponto menos W ponto, que veio do dE/dt, igual àquela integral que a gente tinha definido do teorema do transporte de Reynolds, tá certo? Beleza? Então daí a gente tem a expressão que a gente estava procurando. Tá? Essa é, então, a primeira lei da termodinâmica, né? Primeira lei da termodinâmica para um volume de controle em função da massa que entra e sai aqui no volume de controle, né? Quanto de energia que a massa carrega, quanto de energia que acumula e qual a relação da energia com as taxas de variação de taxa de transferência de calor e trabalho, tá? No volume de controle. Tá? Então está tudo amarrado aqui, né?
certo? Então, sei lá, quanto de trabalho de eixo que a bomba precisa, quanto de calor que está sendo dissipado aqui, né? Q ponto, W ponto, quanto de energia que a massa carrega lá para dentro, tá certo? M ponto vezes E no regime permanente, né? M ponto vezes energia na saída, né? Energia na entrada, tá? Então essa é uma relação de energia, é uma relação bem óbvia daquilo que eu comecei a aula falando, né? A nossa relação intuitiva, né? São todas as relações, todas as interações de energia do volume de controle com a sua vizinhança e com as massas que entram e saem aqui do volume de controle, tá? Onde os termos de energia, relembrando aqui, né? Mas aí o que acontece, né? Essa expressão da primeira lei a gente não reconhece direito, né? Isso é a primeira lei, de fato. Eu vou mostrar para vocês como que a gente chega na expressão mais conhecida, né? E o que a gente vai usar aqui no curso. Mas para isso, o que a gente precisa fazer é analisar os termos de trabalho que o volume de controle pode ter, que é o trabalho de eixo, esse W.S, que S de shaft, que é eixo em inglês, né? Shaft. O W ponto normal e o W ponto de atrito, né? Das pressões normais e das pressões de atrito. Todos agem na superfície de controle. Né? Então lembra, calor e trabalho são quantidades que cruzam a superfície de trabalho. Então tanto o Q ponto, isso daqui vale também, né? Vale também para o Q ponto, né? Nenhum corpo contém trabalho, nenhum corpo contém calor. Todo corpo transfere calor com a sua vizinhança em função da diferença de temperatura e transfere trabalho com a vizinhança em função de uma força agindo ao longo de uma distância, tá? Então, o sistema nunca vai... Você nunca pode... Antigamente se pensava, né, que o corpo continha calor e que o calórico era o calor saindo do corpo, mas hoje em dia a gente já sabe que as coisas não são assim. Na verdade, são quantidades que só existem na fronteira, tá? E quando existe alguma força motriz, né? A força motriz da transferência de calor é a diferença de temperatura, por exemplo, né? Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar, que é o mais simples, é o trabalho de eixo na fronteira, aquilo que eu mostrei. Então, o trabalho produzido por uma turbina positiva, essa é a nossa convenção de sinal, né? Que é o trabalho que sai do volume de controle. Então, imagina que a gente tem um reservatório aqui, e a gente tem uma turbina aqui no meio, né? E um reservatório inferior. Então, essa diferença de altura aqui vai fornecer, né? A gente tem energia potencial suficiente para ser convertido em trabalho de eixo aqui, né? Em trabalho S, que a gente está chamando, né? De shaft, né? De eixo. Então, isso é um trabalho que está saindo do volume de controle, né? Se o meu volume de controle estiver englobando tudo aqui, ó, o reservatório de baixo, de cima e a turbina. Então, é um trabalho fornecido pelo volume de controle. Então, ele é positivo, nossa convenção de sinal. Se for o contrário, né? Aqui o escoamento descendo a ladeira, né? Se eu tiver, ao contrário, o escoamento subindo, o morro, então eu tenho que fornecer energia para uma bomba. Aqui a setinha muda de lado, né? Então a setinha muda de lado. Então seria o trabalho da bomba aqui, né? Que é o nosso trabalho de eixo. E ele seria negativo, né? O trabalho da bomba seria menos WS, tá? Pela nossa convenção de sinal. É diferente da quantidade de movimento angular, lembra, né? Que na quantidade de movimento angular, o trabalho fornecido para o volume de controle era positivo. Aqui é invertido. Bom, esse é mais fácil. O segundo, ele é realizado pelas tensões normais, né? Então a gente vai ver o que significa isso daqui, né? Tensão normal e tensão de atrito ali, nessa interação do volume de controle com o processo em si, né? Então é realizado pelas tensões normais na superfície de controle. Então, são devido às tensões necessárias para o fluido passar pela superfície de controle. Por quê? A mesma coisa que a gente fez, né, que vocês fizeram lá, uma analogia aqui com estática, né, com dinâmica, toda essa parte de mecânica dos sólidos. Quando a gente corta, tem uma viga aqui em balanço, né, aí você corta a viga em algum canto, e aí aparecem esforços cortantes e momentos fletores que não estariam aqui, eles estariam em equilíbrio aqui, né? Então é a mesma coisa que acontece quando a gente corta um volume de controle. Existem pressões ali na superfície que elas passam a existir porque você tirou uma massa de fluido que estava chegando ali, não, uma parte do fluido que estava chegando, e você tem que adicionar essas pressões para o sistema, para considerar o equilíbrio do sistema, uma vez que ele está ali em todo o contexto ali
do processo. E aí, né, a gente tem, então, uma pressão. O que são essas pressões normais? Seria a pressão que o fluido tem que fazer para entrar no volume de controle, que não existiria se o volume de controle tivesse toda ali em equilíbrio. Mas como a gente extraiu esse termo, a gente tem que levar em conta essa pressão. Bom, então, para determinar, para quantificar esse cara, a gente vai lembrar alguns conceitos. Então, o trabalho, né, é associado a uma força agindo em um objeto se movendo com velocidade, né? Então, essa é a definição de trabalho, né? Trabalho é associado, né, de forma geral, a uma força agindo em um objeto se movendo com velocidade constante, né? Com velocidade v, desculpa, sendo constante ou não, né? Então, em termos de taxa, né, o trabalho aqui em watt, né, joule por segundo, seria um menos dF vezes V, seria um dW aqui, né? Por que menos? Porque eu estou considerando aqui o trabalho que a força faz para entrar no volume de controle. Depois a gente vai ver que esse produto interno aqui, ele vai ser responsável por dizer se o trabalho é negativo entrando ou se é positivo saindo, tá? Então vamos definir assim de forma geral, depois o sinal vai ser responsável por dizer se entra ou sai, né? Então isso é o trabalho que o sistema realiza no volume de controle para cruzar a superfície de controle. Tá? Então é como se você estivesse tentando entrar ali no volume de controle, você vai ter que fazer uma força ali para entrar ali dentro, né? Bom, mas o DF, para um caso de fluido, normalmente é uma tensão, né? O DF aqui que a gente associou nessa força é um sigma NDA, né? É uma tensão de cisalhamento vezes DA, porque normalmente as forças fluidas são associadas a alguma tensão que, no nosso caso, né, são as tensões normais agindo na superfície de controle. Então, é uma força que resulta das tensões variáveis agindo ao longo da superfície de controle, né? A força fluida sempre está agindo ali para dentro da superfície de controle. E para o caso de um fluido, isso pode ser demonstrado que a tensão normal é menos P, sempre agindo para dentro do fluido. E esse sinal é negativo porque age para dentro da superfície de controle. Ó. Isso daqui é outra questão interessante, né? Seja qual for a região da superfície de controle, a pressão é negativa, e isso é uma coisa que é demonstrado lá em McFlow 1. Mas aqui, só para ilustrar, né, vamos fazer um balanço de força aqui, ó, nesse elemento bem geral aqui, que ele está sujeito à pressão atmosférica na parte de cima e de baixo, e uma pressão acima da atmosfera na parte na fronteira 1 e também na fronteira 2. Aqui 40 libra-força por pé quadrado e na saída 20 libra-força por pé quadrado. Aplicando essa integral aqui ao longo da área, ó, como em cima e embaixo está na pressão atmosférica, quando a gente faz a manométrica, tudo vai para zero, tudo some, né? A gente só fica com as pressões, a diferença de pressão entre a parte da frente e a parte de trás. E aí a gente aplica para cada superfície de controle, né? Pressão manométrica 1, quem vai fazer o sinal dela é a projeção do N em dA, né? Então, esse NdA aqui vai ser negativo, porque é o menos N, o dA está para fora e o menos está para fora também, né? Certo? E aqui a gente tem o menos N vezes A2. Como o A1 é menos aqui, ó, olha lá, tem o menos do A1, com o menos desse sinal, que naturalmente já estava aqui, torna essa força positiva, e na saída, o A2 ele é positivo, né? Ele é I, então a gente fica com a força negativa. Então, um balanço de força aqui, só para ilustrar essa questão do sinal, né? Ele vai dar na direção para a direita por causa dessa convenção desse menuzinho aqui. Quem acerta é a projeção do N em dA ali, tá? É justamente o produto interno. Tá? Justamente o produto interno aqui do N com dA, que teria um produtozinho interno aqui, ó. Tá? Bom, então juntando tudo isso, só para acabar a aula, terminar a aula aqui, ó. Então a definição de trabalho, a definição de força, né, agindo numa superfície fluida, e as tensões normais que agem num fluido, que é menos P, que a gente acabou de ver por que é negativo, né, a gente fica com essa expressão aqui para o trabalho relacionado à força necessária para o fluido entrar no volume de controle. Então é PVDA. E aí esse produto interno aqui, né, do V com DA, que vai dizer se está entrando ou saindo, tá? Que vai fazer justamente a questão do sinal, né? Se está entrando é negativo, se está saindo é positivo. Então
Então, representa a soma do trabalho realizado pelas partículas fluidas, forçando para entrar no volume de controle, então seria negativo, e das partículas fluidas forçando para sair do volume de controle. Esse trabalho é positivo, tá? Bom, beleza. Aí, semana que vem a gente continua, né, com os outros termos, lembrando que a gente parou, né, que a gente quer escrever a expressão da primeira lei da termodinâmica, né, então eu vou voltar daqui na aula que vem, né, da semana que vem. Voltar daqui, a gente está trabalhando nesses termos aqui, para escrever a primeira lei da termodinâmica numa forma mais conveniente para a gente trabalhar aqui no curso, tá? Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta?